Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Os alunos abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vícios. O servo prudente dominará todo o espírito que procede e entre os irmãos repartirá crisola para a prata e os fornos para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Malfazejos atenta para os lábios iníquos, mentiroso inclina os ouvidos para a língua má. Que escarnece o que se cobre, insulta ao que superior. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio impuro. Versículo 8 diz: pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Lemos até o versículo 9, né? Capítulo 17 de Provérbios. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos guie, nos oriente nesta tarde, para que possamos ter uma aula proveitosa e contamos também com a sua participação. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta tão grande oportunidade que tu tem nos dado em poder realizar mais uma aula. Te agradecemos a todo pela direção da igreja, pelas providências tomadas para que esse evento ou essa aula ela pudesse acontecer. Continua conosco nesta tarde, esclarece as nossas mentes, as mentes de todos os alunos, para que possamos ter um aproveitamento melhor nesta tarde. Nós contamos com a tua ajuda e a tua participação em nome de Jesus. Amém. A nossa matéria, Filosofia da Religião, nós estudamos, parece-me que no módulo 2 ou foi 3, Sociologia e Introdução à Filosofia. Acredito que os irmãos ainda se lembrem de algumas coisas, mas no decorrer das aulas de Filosofia da Religião, nós iremos também fazer algumas recapitulações, né, se necessário. No caso, nosso objetivo em Filosofia da Religião é conhecer o que é religião, né, e se a religião poder ser a justificar perante a razão, né? Nós sabemos que a religião ela é estudada pela história, né? Também pela psicologia, pela fenomenologia, pela psicanálise e também pela sociologia. Ela não é somente estudada pela filosofia. Mas parece-me que eu coloquei aqui 2 itens, o problema religioso no mundo moderno e a racionalidade moderna e a fé, conforme René Descartes, né, que é um filósofo moderno. Talvez nessa primeira aula nós não
conseguiremos falar sobre a racionalidade moderna e a fé, e fica para o nosso segundo encontro, né? Mas eu coloquei também uma bibliografia básica. Citei 4 livros, né? O primeiro livro é este de Urbano Ziles, né? Que está colocado lá na aula no site, né, de vocês, quando vocês for consultar a bibliografia ou precisar de um livro, ele está postado lá, esse livro, que é Urbano Ziles, a bibliografia de Urbano Ziles, Filosofia da Religião, da editora Paulus. E o outro livro que eu coloquei é o livro de Giuseppe Stacconi, também Filosofia da Religião, da editora Vozes, né? Tenho conhecido também, que é a Filosofia e a Fé Cristã, de Colin Brown, né? Da editora Vida Nova, também é um livro muito conhecido. E o de Norman Geisler, né? Introdução à Filosofia, que ele fala sobre uma perspectiva cristã, da editora Vida Nova. Então tenho esse, que é o livro padrão para o nosso estudo de Filosofia da Religião, Urbano Ziles, da editora Paulus. O Filosofia da Religião também da editora Vozes. Mas o que nós vamos estudar mesmo, como padrão, né? Como um guia para as nossas aulas, é o de Urbano Ziles, da editora Paulus. Esse livro é muito conhecido, porque o programa de Filosofia da Religião, ele está centrado, o conteúdo programático, né, do seminário está baseado no livro de Urbano Ziles. Por isso que citei para vocês. Então, no início, coloquei a racionalidade moderna e a fé. Tem aí a foto de René Descartes, né? Mas o que nós vamos ver logo de início, um resumo que nós fizemos, é sobre o tema o problema religioso no mundo moderno. Porque o estudo de filosofia da religião é um estudo baseado nos filósofos modernos, né? É um estudo, como é um pouco resumido, nós vamos ver o período moderno como referência para o nosso estudo de filosofia da religião, né? Porque os filósofos modernos, eles tentaram esclarecer Deus, né, à luz da razão, né? Podemos ver, a filosofia da religião trata especificamente das questões ligadas a Deus e a religião na perspectiva crítica da filosofia. No livro de Filosofia da Religião de Urbano Ziles, ele fala, logo na introdução, todas essas ciências, né, no caso a fenomenologia, a psicologia, a psicanálise e a sociologia, todas essas ciências estudam metodicamente a consciência religiosa concreta e suas múltiplas objetivações na história, né? No caso, a filosofia da religião ela vai tentar esclarecer a possibilidade e a essência formal da religião na existência humana. Ou seja, em outras palavras, ela estuda a consciência do homem e de sua autocompreensão a partir do absoluto, né, que é Deus, enquanto atingível pela inteligência. A filosofia da religião é uma reflexão realizada com a única ajuda da razão, sendo o seu objeto a religião e as condições em que está possível. Então, há uma necessidade, quando estudamos a filosofia da religião, ou no caso, o objeto da filosofia da religião, ela vai ser a própria religião, né?
Aí tem o livro de Urbano Zizo, ele fala: mas pode a religião ser objeto da filosofia? O que se entende por religião e o que se entende por filosofia? Então nós temos a passo estudar primeiro o que é religião. Você tem que conhecer o que é religião, o objeto da filosofia e o que você entende, né? O que nós entendemos por filosofia. Então por isso que ele diz, a filosofia da religião, aqui do nosso quadro, fala, a filosofia da religião trata especificamente das questões ligadas a Deus, né? E a religião na perspectiva crítica da filosofia. A partir da Renascença, o cristianismo hegemônico ao longo da Idade Média entra em declínio. Seu discurso se torna paradoxal e retrógrado diante do espírito científico nascente. A cisão que dá origem ao protestantismo, né, somada à grande cisão que dera origem à Igreja Oriental em 1054. Nós sabemos que a período da Idade Média, né, havia uma hegemonia do cristianismo, tendo por base, né, a Igreja Católica, né? Esse período, esse longo período da Idade Média, quando acontece o período moderno, nós vimos alguma coisa do período moderno em filosofia 1, e também quando estudamos sociologia, esse período moderno, um período de transição, né? Uma passagem do modo de produção feudal para um modo de produção capitalista. Isto acompanhado também de um avanço científico, né? De uma mudança radical, onde prevalece o racionalismo e a escola empirista, né? Que é nada mais é do que o espírito científico. Nós observamos, no caso da teologia, que ela, no período medieval, é considerada uma ciência mãe, e no período moderno ela passa a ser auxiliar da filosofia. A filosofia, ela toma o lugar da teologia devido ao grande avanço científico que acontece no período moderno. Então também se dá essa grande cisão, né, que acontece no período moderno, que vocês vão encontrar lá na página 23 do livro de Urbano Zizo, quando fala 22 e 23, com o humanismo e o renascimento rompe-se o vínculo com o velho mundo feudal, que é a Idade Média, e cria-se novo método de investigação e conhecimento que se apoia unicamente na razão e na experimentação científica. A gente observa que os filósofos cristãos, né, quando estudamos Agostinho e Tomás de Aquino, nós observamos que eles queriam fazer uma união ou equiparar a fé com a razão. Ou seja, a fé ela teria de possuir argumentos racionais, né? É quando Agostinho, na sua famosa frase, né, que nós vamos ver ainda hoje alguma coisa sobre a Idade Média: creio para que possa compreender. Né? Quando eu creio, eu tenho fé. Quando eu compreendo, eu tenho a razão. Né? Quando eu tenho fé, eu tenho a teologia. Está em primeiro lugar. Quando eu creio, quando eu compreendo, eu tenho a razão, que é a filosofia. Mas isso no período moderno se inverte. Em vez de creio para que possa compreender, vai ser compreendo para que possa crer. Quer dizer, quando eu compreendo, eu tenho a razão, que é a filosofia, passa a ser a ciência mãe.
E quando eu creio, eu tenho a filosofia, tenho a teologia, que passa a ser uma ciência auxiliar da filosofia. Então, no livro de Urbano Ziles, na página 23, ele continua: com a superação do recurso, as autoridades questionam-se não só o império, mas também a Igreja Católica, enquanto instituição organizadora da vida social, política e ideológica do homem medieval. Então, para a Igreja Católica, houve 3 grandes catástrofes do campo da fé. Essa cisma, né? Essa cisma que eu citei aqui, a cisão que dá origem ao protestantismo, a somada grande cisão que dera origem à Igreja Oriental de 1054. Essa cisma entre o Oriente e o Ocidente, que é de 1054, a reforma, né, do século XVI, que dá origem ao protestantismo, como também a condenação de Galileu. Desde então, aprofundou-se o abismo entre igreja, aprofunda esse abismo, entre igreja e a cultura moderna. Aí alguém escreve, os modernos vão ter a seguinte frase: quanto ao mau uso da Bíblia, Descartes escreve isso. Descartes escrevera de maneira magistral: é usar a Bíblia para um fim para o qual Deus não a deu, e, portanto, abusar dela quando dela se quer extrair o conhecimento de verdades que só pertencem às ciências humanas e não servem para a nossa salvação. Ou seja, o período medieval é um período que vai acontecer 3 grandes rupturas: a ruptura filosófica, a ruptura política e a ruptura religiosa, né? Onde a igreja possuía esses 3 poderes. No caso, com o avanço científico, as coisas não podem ser mais ditadas no sentido dogmático, e sim aquilo que você pode comprovar. Então há essas 3 grandes rupturas do período moderno, que dá ênfase ao estudo da filosofia da religião, que é o período racionalista, né? Então a filosofia moderna substitui o tema Deus, central na filosofia medieval, que era um tema central na filosofia medieval. No período moderno, esse tema é substitui o tema Deus, central na filosofia medieval, pelo tema homem, né? O período não é mais teocêntrico, e sim um período antropocêntrico, né? Substitui o tema Deus pelo tema homem. Com Descartes realiza-se um retorno, né, ao modo de filosofar dos antigos filósofos gregos, que ignoravam qualquer revelação divina e investigavam a realidade do mundo só pela luz natural da razão. Nós observamos que o período moderno ele vai trazer muitas críticas a tudo aquilo que foi visto na filosofia antiga e na filosofia medieval. Vocês, quando lerem o livro de Urbano Ziles, na página 24, no último parágrafo, vai ter uma afirmação parecida com o que eu estou dizendo. Depois de examinar o mundo pela experiência prática, né, Descartes voltou ao próprio eu, prescindindo da tradição e da autoridade para começar tudo. Terminou com a famosa frase do latim Magister Dixit, ou seja, o mestre disse, mesmo sendo dito por Sócrates, Platão e Aristóteles, Tomás de Aquino ou Agostinho, as coisas têm que ser analisadas, porque os modernos achavam que eles não eram os detentores da verdade, né? É quando ele fala, terminou com o Magister Dixit, ou seja, o mestre disse, né? Mesmo sendo dito pelos mestres, as coisas têm que ser analisadas. Então aí ele fala, examinou tudo com a própria razão, rompeu com o passado, né? Ou seja,
rompeu com Aristóteles, rompeu com Tomás de Aquino, como diz na primeira regra do discurso. Depois de duvidar de tudo, a autoridade tradicional resolveu jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente o meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. Né? Então, tudo tem que ter uma explicação. Né? Em Descartes, né? Descartes na sua famosa obra, né? A Dúvida Metódica, ele vai falar que nós não devemos aceitar nada sem antes questionar. Né? Tudo tem que ter uma clareza evidente. Né? Que Descartes é um filósofo da escola racionalista, como nós vimos em Filosofia 1, alguma coisa, a escola racionalista ela vai supervalorizar a razão, quer dizer, o racional. Mas é o conhecimento, que é um grande objetivo da filosofia, que é um dos grandes objetivos da filosofia, é como o indivíduo aprende, como o indivíduo conhece. Né? Então, Descartes vai valorizar a razão, um conhecimento inato, é um conhecimento seguro. Então, continuando aqui na nossa tela, então a origem, a Igreja Oriental, nessa cisão de 1054, aí diz, gera não somente enfraquecimentos das estruturas, no caso da estrutura religiosa, como também descrédito diante público, tornando propícia a crítica religiosa que inicia com Descartes, né? Vai se estendendo-se a Comte, né? Nós conhecemos Comte, que foi um dos idealizadores da sociologia, Marx, Feuerbach, Freud e Nietzsche. Né? A grande questão levantada no mundo moderno, no campo da religião, é fé ou razão. Esta é a grande discussão, né? Esta grande batalha que nós vamos encontrar do período moderno é essa questão entre fé ou razão. Quando nós chegarmos lá, ou vocês lendo no seu livro aí de Filosofia da Religião, de Urbano Ziles, quando nós estudarmos o Wittgenstein e Popper, né, que ele fala sobre a racionalidade científica e a fé, ele vai dizer, nos tempos modernos, logo no início do seu capítulo, lá na página 83, nos tempos modernos, a luta entre fé e a razão deu ganho de causa à razão. Né? Deus e religião sempre mais foram silenciados. Né? Até que chegou a proclamar a morte de Deus. Entretanto, hoje começa a perguntar, é irreversível o caminho para o ateísmo? Ou tem a fé em Deus ainda futuro? Quem sabe novo futuro? Né? Você observa que esse rompimento, né, essas rupturas, né, que houve no período moderno, a razão ganhou. Né? É por isso que quando Nietzsche, né, mais adiante nós vamos falar nele, ele vai decretar a morte de Deus, né, devido ao enfraquecimento da prática da religiosidade. Essa religiosidade, ela é diminuída cada vez mais. Então, se nós não consultamos mais Deus, ele morreu, no caso de Nietzsche, né? Essa sua famosa frase, Deus está morto. Então, podemos ir mais adiante na nossa tela. Tem alguma pergunta? Temos uma pergunta do Paulo Palmares. Palmares. Boa tarde a todos. Boa tarde. A pergunta do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. A frase, a religião é o ópio do povo, foi dita por
Mao Tse Tung ou por Karl Marx? Desculpe a... Karl Marx. Karl Marx, isso. Essa é uma frase de Karl Marx, né? Que ele fala sobre a religião, né? Como o ópio do povo. No caso, é como se fosse um calmante, né? Uma medicação. A religião, ela vai deixar você sem um senso crítico, né? Sem aquela preocupação com as coisas desta vida, né? No caso, essa é a única explicação que se tem sobre o ópio do povo. É uma frase de Karl Marx. Não temos mais perguntas. Então, continuando aqui na nossa tela, se estamos no terreno da fé, coloquei aqui mais uma vez o problema religioso no mundo moderno. Se estamos no terreno da fé, não podemos raciocinar. Quem faz opção pelo caminho da fé não pode pensar. Essa é uma frase de Descartes. Assim, Descartes, ao afirmar penso, logo sou, né? Logo existo, não está negando, no caso, a existência de Deus, mas está tentando mostrar que o crente deve ter a capacidade de refletir criticamente sobre a existência de Deus, bem como a relação entre fé e razão, teologia e dogma, né? A sua famosa frase: filosofia e ciência, visto que nem tudo que ocupa o espaço religioso, né, corresponde à verdadeira religião. Se tudo é falso ao nosso redor, é necessário que o homem seja verdadeiro. Esta é uma afirmação agostiniana. O Sien falou sum. Se de fato duvido, existo. Nos leva a entender que o princípio da dúvida levantada por Descartes já estava presente também em Agostinho. Vou só retornar aqui um pouquinho para a gente falar sobre esse penso logo existe. Nós sabemos, nós vimos alguma coisa na filosofia número 1, filosofia 1, falando sobre Descartes da escola racionalista. Descartes é um filósofo que ele vai duvidar de tudo. É um pensador da dúvida. Ele começa a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência. Mas tem algo, né, que Descartes não consegue duvidar, é que ele está pensando. Colocou dúvida em tudo, tudo que estava ao seu redor, matemático, né, católico. Mas uma coisa ele não conseguiu duvidar, que estava pensando. Então, se eu penso, logo eu existo, né? Se eu penso, eu sou um sujeito racional, eu sou altamente racional, eu sou lógico, né? Alguém também racional me criou, né? Se eu sou racional, tem que ter alguém altamente racional que me criou. Então é o que dá ênfase a esta frase esta famosa frase de Descartes: penso, logo existo. Mais adiante nós observamos que, na outra tela, que esta afirmação do penso, logo existo, ela já estava presente na Idade Média, em Agostinho, né? Ele leva a entender que o princípio, né, da dúvida levantada por Descartes já estava presente em Agostinho. Então, filosofia e ciência, visto que nem tudo que ocupa o espaço religioso, né, corresponde à verdadeira religião. Também devemos ter cuidado disso. Não é porque ele está ocupando o espaço religioso que é considerado religião. Então, nessa busca da certeza, né, esta afirmação também já estava presente, ou esta dúvida
ou esta inclinação para as questões relacionadas à razão também já surgiram no período medieval. Nós observamos, e eu falei aqui já no início da aula, e na Filosofia 1, que um dos grandes objetivos da filosofia medieval é conciliar a fé com razão, né? Eles sendo padres, teólogos, filósofos da igreja, queria fazer essa conciliação entre fé e razão. Quando Agostinho, do patrística, né? O patrística, na escola patrística, escreve, começa a fazer apologética, defesa, textos sagrados em defesa do cristianismo, né? Para combater as heresias, né? Agostinho faz muito essa conciliação, tenta fazer essa conciliação entre fé e razão. Sendo que Agostinho é um filósofo neoplatônico, né? Lembra-se disso? É um filósofo que vai se inspirar na filosofia de Platão, né? Como Plotino, Agostinho, eles são neoplatônicos. Vamos ver mais adiante. De acordo com Tomás de Aquino, ainda é um filósofo medieval, que também tentou fazer essa conciliação fé e razão, a fé necessita de fundamentação racional sólida, visto que o ato de fé é também ato de razão, cognoscente, né? De conhecimento. Em Descartes, a razão liberta o homem, né? Enquanto a fé oprime, devido àquele grande questionamento do mundo medieval ter considerado a fé como parâmetro para todas as coisas, até no âmbito científico. Então Descartes declara que a razão liberta o homem, ou seja, deixa você livre para trazer ou expor as suas ideias, os seus pensamentos, colocar à tona, sem ser oprimido por algum dogma, né? Então ele coloca, voltando aqui à tela, em Descartes a razão liberta o homem, enquanto a fé oprime. O corpo é uma espécie de máquina, enquanto a alma é o espírito constituído pelo pensamento, como consciência. Minha consciência está no meu pensamento, que representa o eu de cada indivíduo, passando a constituir-se o objeto da filosofia, né? Vocês observam que em Tomás de Aquino, a fé necessita de fundamentação racional. Já está se aproximando do período moderno, né? Então, essa conciliação entre fé e razão, ela vai se tornando cada vez mais presente, né? Muito embora ela foi de uma maneira drástica, porque desconsiderou tudo que era religioso e relacionado à fé. É a supervalorização da razão, o período moderno. Tem alguma pergunta? Não temos. Então os alunos estão entendendo tudo. Continuando no nosso na outra imagem, pelo espírito capaz de pensar, o homem é livre, né? Enquanto no corpo o homem está preso ao mundo. Pelo espírito capaz de pensar, né? O homem pensante, o homem que consegue dizer aquilo que pensa, questionar. O homem é livre, enquanto no corpo o homem está preso ao mundo. Ao proclamar a autonomia da razão, né? Que é o período moderno, em relação à fé, Descartes vai afirmar que sobre a existência de Deus, nós só podemos afirmar a possibilidade e não a realidade. Com isso, Descartes vai minar os alicerces da religião cristã, construído ao longo da Idade Média,
simplesmente pela falta de apreciação criteriosa, isso é uma crítica que ele já está fazendo a Agostinho e a Tomás de Aquino, dos ensinamentos dos próprios teólogos Agostinho e Tomás de Aquino, que eles são os filósofos medievais, e Descartes faz crítica tanto aos antigos, aos clássicos, como também aos medievais, né? Que ele acha que faltou uma apreciação criteriosa dos ensinamentos dos próprios teólogos Agostinho e Tomás de Aquino. No caso aqui, ele proclamou a autonomia da razão em relação à fé, o período moderno, né? Nós só podemos jamais acolher, né, alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Está lá no livro de Urbano Zilli, da página 25. Conhecesse evidentemente como tal, isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e distinta o meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida, né? Isto eu li logo no início da aula, né? Descartes, ele usara a dúvida como caminho para encontrar fundamento sólido e inabalável, né? Isto quando ele usa aquela sua famosa frase, penso, logo existo, né? Então ele faz essa crítica. Vamos ver o outro tópico. Nós falamos até agora, né, um pouco sobre o início do período moderno, tomando como ênfase Descartes, né, Agostinho, Tomás de Aquino, mas vai aparecer também no período moderno um filósofo chamado Augusto Comte, né, que essa é a o grande problema, né, encontrado no campo religioso, né, que é uma escola conhecida como positivismo, né, de Augusto Comte. Augusto Comte, todos nós sabemos que ele foi um filósofo da corrente filosófica chamada positivista, e ele também foi o criador da sociologia, foi o criador da palavra sociologia, né? Todos nós sabemos também que o positivismo é uma corrente filosófica, ela que surgiu na França, né, no começo do século XIX, aproximadamente. Os principais idealizadores dessa escola do positivismo foram os pensadores Augusto Comte, como também John Stuart Mill. Ele foi também um idealizador dessa escola positivista. A escola filosófica ganhou força na Europa, essa escola, positivismo, na segunda metade do século XIX e começo do século XX. O período em que chegou ao Brasil, aproximadamente no século XX. Quer dizer, o positivismo, ele nada mais é que defendia a ideia de que o conhecimento científico, né, que é o período moderno, é a única forma de conhecimento verdadeiro. Quer dizer, a supervalorização do experimental, da experiência. É tido o conhecimento científico, né, é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada, ou se foi comprovada, né, através de métodos científicos válidos. Então vocês observam que a religião, a fé, é completamente desprezada e só vai ter valor, que é um absurdo, né, aquilo que você consegue comprovar cientificamente. Então, esta corrente filosófica defende essa ideia. Então, voltando lá à tela, o sistema filosófico denominado positivismo, desenvolvido por Augusto Comte, tem como fundamento a teoria dos três estados, que ele chama a teoria dos três estados.
segundo a qual o espírito humano, entendido como a inteligência individual, né, a sociedade, a cultura, tem passado por 3 etapas. Ele vai considerar 3 etapas que a sociedade, o ser humano, passaram por essas etapas. A etapa teológica, a metafísica e a positiva. Ou seja, assim o surgimento das ciências modernas, denominadas ciências positivas, acontece apenas quando a humanidade atinge a 3ª etapa, que representa a sua maioridade, rompendo com as anteriores. Para que vocês entendam melhor essas 3 etapas, né, consideradas no período moderno com a escola positivista, eu anotei aqui esse estado que ele considera, né, essas 3 passagens que o ser humano tem que passar por ele. Quando ele fala no primeiro estágio teológico, né, ele diz: na fase inicial da evolução, o mundo, a vida e os fenômenos em geral são explicados através de recursos de forças mágicas, né, passando pelo politeísmo e terminando no monoteísmo, ou seja, forças mágicas, quer dizer, através dos mitos, das fábulas. Esse é o estado teológico, onde todo mundo dá esta credibilidade. E tem outro estado que ele considera, é o metafísico. Quer dizer, no metafísico, nesta fase, assim como na anterior, que ela não é muito diferente, né, a sociedade ainda busca explicação de caráter absoluto. Ou seja, a diferença é que a divindade, essa crença que ela é dada no período teológico, né, é substituída por conceito, ou seja, por essência e substância. A coisa em si mesma, causas primeiras, ou seja, origem absoluta, que embora produzida pela razão, não pode ser comprovada objetivamente. Quer dizer, a razão vai criar a questão relacionada ao ser, à substância, mas elas não são comprovadas cientificamente. Então esse é o estado metafísico, ou seja, aquilo que está além da matéria, está além do físico. Então é o estado metafísico que vai diferenciar do estado teológico. E no estágio, ou estado positivo, né, que é o estágio final da evolução, que ele considera aqui, quando ele diz o teológico, metafísica e o positivo. Assim, o surgimento das ciências modernas, denominadas ciências positivas, vai acontecer apenas quando a humanidade atinge a 3ª etapa. Quer dizer, você chega no estágio evoluído, né? É o estágio final da evolução humana, né, que ele considera, em que a sociedade atinge, né, o conhecimento científico. Isto é, verificável e objetivo. É seguro. É verificável. E que se expressa em termos de leis naturais. Então, é a supervalorização do desenvolvimento científico. Quer dizer, as questões relacionadas à fé, razão, igreja, ela é completamente desprezada. Então ele diz, você tem que romper, né? Apenas quando a humanidade atinge a 3ª etapa, que representa a sua maioridade, rompendo com as anteriores. Então você atinge o estado perfeito de evolução humana.
Tem alguma pergunta? Temos sim, temos uma pergunta do Paulo Ribeirão, do aluno Claudenilson. Professor, qual a explicação por que a fé oprime e a razão liberta, conforme a sua explicação? A fé oprime e a razão liberta no sentido da passagem do período moderno, do período medieval para o período moderno, onde a igreja, no caso, a Igreja Católica, ela tinha o poder político, religioso e filosófico, no caso científico. Quer dizer, você não tinha a liberdade de expor as suas descobertas, a não ser que ela fosse autorizada pela igreja. Então, a fé estava sobre a razão. Nesse sentido que a fé oprimia. Você não tinha essa liberdade de expressão, essa liberdade de expor as suas ideias. Esta é a explicação. Temos mais uma do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Tomás de Aquino dizia que a razão nos resguarda de um misticismo exagerado, mas insistir nessa racionalidade não abre margem para o ceticismo? Tomás de Aquino, ele é um filósofo muito embora é um filósofo cristão, ele vai diferenciar um pouco de Agostinho, porque a fundamentação de Tomás de Aquino, ele toma como base o filósofo chamado Aristóteles. Então, Aristóteles é um filósofo concreto, é um filósofo da experiência. Então, Tomás de Aquino, ele não quer abrir esse espaço para o ceticismo. Ele quer também conciliar esta fé com o argumento racional. Mas a tendência do mundo moderno foi exatamente essa abertura para o ceticismo, para o racionalismo, para aquelas questões que eu tivesse a possibilidade de concretizar através de uma comprovação. Certo? Porque a grande questão do homem moderno é não depender de Deus. Não foi a ciência em si o grande problema do mundo moderno. Porque a ciência é uma coisa boa. É uma dádiva de Deus. Mas sendo que colocaram o problema, a razão, a ciência, a experimentação acima da fé. Né? Tudo isto foi completamente desprezado a questão religiosa e valorizado a fé. Que a questão está no homem, sim, não na ciência. Entendeu? Talvez a intenção de Tomás de Aquino não fosse abrir as portas para o ceticismo. Esta é a minha resposta para você. Não temos mais perguntas. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, continuando a nossa aula, vamos para o nosso próximo slide, né? Tem a opção aqui, parece que eu estou um pouco atrasado. Para Comte, né? No caso, para Comte, as ciências se ordenaram hierarquicamente da mais simples à mais complexa, né? Atingindo seu nível mais elevado de complexidade nas ciências políticas, que tem como objetivo organizar a sociedade cientificamente. Isso, a filosofia e a teologia ficam descartadas. A religião, que representa o estádio de infância do espírito, não resiste ao estado científico, que representa a maioridade do espírito. Por isso, quando a ciência sai pela janela, a religião sai ou melhor, quando a ciência entra pela porta, estou trocando aqui as frases, a religião sai pela janela. Então, para Comte, como falei aqui,
elas se ordenaram hierarquicamente das mais simples às mais complexas. Você observa que ele fala assim, complexa, atingindo seu nível mais elevado de complexidade das ciências políticas, que tem como objetivo organizar as ciências cientificamente. Isso, a filosofia e a teologia ficam descartadas, porque a filosofia, a teologia como ciência mãe, no período medieval, dá lugar à filosofia, que é o período moderno, mas mesmo assim a filosofia começa a perder espaço para as ciências naturais, como a biologia, a química, a física, a matemática. Então ela começa a perder espaço. E, consequentemente, mais adiante, ela perde espaço também para o direito, a engenharia, a medicina. Quer dizer, ela não se sustentou, a filosofia também, como uma ciência, muito embora é considerada a ciência mãe. Mas com o avanço da tecnologia, as ciências técnicas, as ciências experimentais, ela ganha uma força muito grande, né? Ciências consideradas ciências experimentais, ela vai assumir o lugar da filosofia. Então a religião, que representa o estado de infância do espírito, né? No caso, que é o estado teológico, né? Do estado, que representa o estado de infância do espírito, não resiste ao estado científico. Ela não vai aguentar a supervalorização do experimental, a supervalorização da experiência, que representa, segundo Comte, né, a maioridade do espírito, né? Por isso, quando a ciência entra pela porta, né, a religião sai pela janela. Quer dizer, a ciência ocupa o lugar da religião. Vamos ver mais um slide. Continuando ainda com o problema religioso, né, lá em Augusto Comte, vamos para a próxima tela. Ao perceber a impossibilidade de homem viver sem religião, Augusto Comte terminou criando a denominada religião da humanidade, cujo Deus é o grande ser, considerado o motor imediato de cada existência individual do positivismo. O amor por princípio, né? A ordem por base e o progresso por fim. Ao afirmar que o homem deve viver para outrem, o positivismo cria a teoria da subordinação, segundo a qual o indivíduo fica subordinado à família, esta à pátria e a pátria à humanidade, que é o ente ser, ou seja, o ser supremo, né, a quem todos devemos culto. Quer dizer, Augusto Comte, ele observou, ao perceber, né, a impossibilidade do homem viver sem religião, né, que o homem, o ser humano, é essencialmente religioso. Deus criou o homem para adorá-lo, né? Ele, observando essa impossibilidade, né, do homem viver sem religião, terminou criando o denominado religião da humanidade. Ele fundou uma igreja positivista no Rio de Janeiro, né? Augusto Comte, ele criou essa religião da humanidade, né, para tratar de assuntos relacionados a tudo que é humano, científico, ao progresso, cujo Deus é o grande ser, considerado o motor imediato de cada existência individual do positivismo. Quer dizer, quem é o Deus? É o grande ser. Entendeu? Considerado o motor imediato de cada existência individual do positivismo. O amor por princípio, né,
a ordem por base e o progresso por fim. É de onde vem também a famosa frase da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Vem de um movimento positivista. O amor por princípio, mas o progresso por fim. É a supervalorização da ciência. Ao afirmar que o homem deve viver para outro, né, o positivismo cria a teoria da subordinação, segundo a qual o indivíduo fica subordinado à família, né? Esta, a pátria, a humanidade, que é o ser supremo, ou seja, o ente, né? A quem todos devemos culto. Essa é um dos problemas que surgiu no mundo moderno relacionada à religião. Tem mais alguma pergunta? Não tem. Então, nós já estamos aproximadamente na metade, né, da nossa aula, mas vai aparecer outro pensador, né, que nós não podemos deixar de passar, que é Karl Marx. Surgiu já uma pergunta sobre Karl Marx. O problema religioso em Karl Marx, né? De acordo com Karl Marx, né, no livro Manuscrito Econômico Filosófico, 1844, o ateísmo não faz mais sentido, pois ele é uma negação de Deus e procura afirmar por esta negação a existência do homem. Né? Tem alguma pergunta? Temos sim, acabou de chegar uma pergunta do Paulo Palmares, do aluno Ronaldo. Qual desses filósofos que o senhor está falando na aula de hoje serve de referência para nós? Bem, no caso, talvez de referência para o mundo, você vai falar para o mundo cristão, talvez a pergunta dessa seja a pergunta de Ronaldo, né? No mundo moderno, talvez de referência como espelho, talvez nenhum vai servir para nós, nesse sentido. Porque toda explicação, mesmo sendo no sentido religioso, ou no sentido da existência de Deus, né, eles vão apresentar sempre uma explicação racional. Uma explicação sobre a existência de Deus à luz da razão. Não é à luz da fé. Não é o crer. Não é o ser. Mas o mundo moderno é o ter, é aquilo que eu posso comprovar. Muito embora Descartes seja um filósofo católico, né? Não é ateu, mas quer fazer uma explicação à luz da razão, uma explicação que você não vai considerar porque ela não tem amparo bíblico. Ela não tem respaldo bíblico. Entendeu? Mas estamos estudando isso para nós tentarmos compreender ou ter uma cosmovisão da presença do mundo moderno na religião. Tem mais alguma pergunta? Como nós iremos também estudar alguns filósofos, como Pascal, né, considerado protestante, Hegel, né, Kant, que era pietista, e assim sucessivamente. Mas estamos estudando alguns como introdução, e nas próximas aulas, nos nossos próximos 2 encontros, nós vamos ver com maiores detalhes o filósofo Descartes, o Kant, o Hegel, né, Feuerbach, vamos falar alguma coisa sobre ele. Na aula de hoje, nós estamos dando algumas introduções do problema religioso em alguns filósofos. No caso de Karl Marx, né? De acordo com Karl Marx, né, no livro Manuscritos Econômico
filosófico. Também Karl Marx está presente, né, no livro de Urbano Ziles, que é A Racionalidade Moderna e a Fé. No caso, Karl Marx, ele vai falar na parte que fala sobre a aposta do ateísmo sociológico. Nós estudamos Karl Marx também em sociologia, né? Karl Marx é também considerado um filósofo, um sociólogo, um teórico da sociologia, né? Quando nós estudamos os quatro principais teóricos da sociologia, né? Augusto Comte, o criador da sociologia e da palavra sociologia, Durkheim com fato social, lembrando aos alunos, Max Weber com a ação social, e também nós estudamos Karl Marx com classe social, né? No caso, sem dúvida, Karl Marx, né, é um dos mitos, né, contemporâneo mais debatido. Está ligado ao nome de Karl Marx, que ele é de 1818 a 1883, com o famoso marxismo, né? Com este nome designa-se um movimento de ideias não só filosóficas, né, econômicas, mas também políticas e sociais. Em nosso estudo, ocupar-nos-emos com o pensamento marxista enquanto crítica da religião, né? Que ele faz uma crítica à religião, ateísmo e a fundamentação dada ao mesmo por Karl Marx. Portanto, aqui não trataremos, né, nós não vamos tratar do pensamento marxista em sua globalidade. Nós iremos ver com respeito à religião, que já houve até uma pergunta, né, sobre Karl Marx, né? Então, de acordo com o manuscrito Econômico-Filosófico, 1844, o ateísmo não faz mais sentido, pois ele é uma negação de Deus e procura afirmar por esta negação a existência do homem. Com isso, a consciência que o homem tem de Deus é o conhecimento de si mesmo. Isso é uma frase de Feuerbach, né? Tanto Feuerbach como Karl Marx, eles foram alunos de Hegel. Eles foram discípulos de Hegel, mas seguiram a esquerda hegeliana, né? Enquanto Hegel vai valorizar a questão relacionada ao espírito, né, Feuerbach e Karl Marx vai valorizar a questão relacionada ao material, ao materialismo, né, o materialismo dialético, né, onde vai acontecer a questão da praxis, né, da teoria e a prática, né? Você observa que em estudo da filosofia, tanto os gregos, os antigos, como os modernos e contemporâneos, usam muito essa questão da dualidade, do dualismo, né? Da dialética, né? Daquela questão citada por Hegel, né? Tem a tese, a antítese, para formar uma nova síntese e seguir uma nova tese, e assim sucessivamente. Então, de acordo com Karl Marx, né, no livro Manuscrito Econômico, de 1844, o ateísmo não faz mais sentido. Já li isso 2 vezes, né? Aí, com isso, a consciência que o homem tem de Deus, né, é o conhecimento de si mesmo. É um absurdo. O que eu tenho Então, ele quer dizer que não foi Deus que criou o homem. E o homem, sim, o homem que criou Deus. Isso é uma ideia de Feuerbach. Por essa razão, a religião, por ser a consciência do infinito, nada mais é, nem poderia ser, que é a consciência que o homem tem, não de sua limitação, mas da infinitude do seu ser. Uma coisa interessante e importante, que o aluno, estudante de filosofia, quando o aluno perguntou em que filósofo eu devo me espelhar, né? Qual desses filósofos?
nós devemos saber também que a filosofia ela não é uma doutrina. A filosofia não é uma doutrina. Como também a filosofia ela não é um rival da teologia. A filosofia em si. Muito embora o nosso cuidado, né, como o aluno perguntou, o que me devo espelhar, né, é estar na cabeça de cada filósofo, na ideia de cada filósofo, né, naquilo que ele acredita, no seu posicionamento, né, naquilo que ele está dizendo em relação a Deus, em relação à Bíblia Sagrada, né? Essa disciplina ela vai ser muito interessante. Não sei se os alunos já estudaram teologia contemporânea, né? Essa disciplina, citando essas variedades de filósofos, vai ser importante quando o aluno estudar teologia contemporânea. Ela vai dar um embasamento à teologia contemporânea, onde trata de todos esses filósofos e os demais teólogos contemporâneos, né? Modernos e contemporâneos. Então, por essa razão a religião, por ser uma consciência do infinito, né, ligada ao infinito, nada mais é, nem poderia ser, que a consciência que o homem tem, não de sua limitação, mas da infinitude. Você sabe que a doutrina de Karl Marx, ela nasce no século XIX. Por volta do século XIX, na confluência do materialismo, da ciência natural com o socialismo francês, penetrada e animada pelo espírito dialético de Hegel, que eu falei. Então Lenin, né, o famoso Lenin, continuador da ideologia marxista e fundador do partido, diz que a teoria de Marx é o verdadeiro herdeiro do que de melhor produziu a humanidade no século XIX. Na forma da filosofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo francês. Ou seja, observa que quando estudamos, nós não estamos estudando, no caso, Marx, né, nem o pensamento marxista na sua globalidade, né, mas quando enfatizamos Marx em sociologia, né, você vai observar que a sociologia ela é uma ciência da crise, né? Ela vai nascer em época de crise, em época de revolução, né? Aparece a revolução francesa, né? A revolução industrial, o iluminismo, né? Teve antes, que culminou com tudo isto, a reforma protestante no século XVI, né, que deu muito apoio, a reforma deu muito apoio ao surgimento do capitalismo, né, a reforma incentivou o mercantilismo, a reforma ela também incentivou o ensino técnico, né, no caso os protestantes, né, contribuíram para o desenvolvimento dessas revoluções. No caso, a revolução industrial, que surgiu o capitalismo. Então, Karl Marx, ele nasce, né, em 5 de maio de 1818, né, em Trevero, na cidade, remonta ao tempo dos romanos. Exercia importante papel na cultura da Régia do século XIX, como ponto de encontro do liberalismo revolucionário vindo da França e do conservadorismo do antigo regime liderado pela Prússia. Então, ele está presente na economia, na sociologia e também na filosofia e também trazendo a questão religiosa. Vamos ver o próximo slide, né? Ainda sobre Marx. Assim, a religião se torna a autoconsciência. Melhor, a autoconsciência
e o alto sentimento do homem, que ainda não se encontrou ou que já se perdeu. Nesse sentido, Marx afirma que não é a religião que faz o homem, mas pelo contrário, o homem é quem faz a religião. Ao considerar a religião como alienação, Marx se refere a determinado tipo de religião, que considera produto de determinadas relações humanas, que se estabelece dentro da sociedade civil, lugar dos conflitos entre os vários grupos sociais que brigam por seus interesses, interesses particulares. Você observa que essa expressão, assim a religião se torna autoconsciência, é uma expressão de Feuerbach, que Marx tinha Feuerbach como o seu maior profeta, o seu maior crítico. Tinha Feuerbach, que também foi aluno de Freud, aluno de Hegel, Tanto ele como Marx seguiu essa esquerda hegeliana. Então, não foi Deus, que criou o homem ou a religião, mas sim o homem que criou Deus, que não deixa de ser uma doutrina ateísta. Então, a religião não é a autoconsciência e um autossentimento do homem, que ainda não se encontrou ou que já se perdeu. Deus fez o homem como um ser essencialmente religioso e para adorá-lo. Nesse sentido, Marx afirma que não é a religião que faz o homem. Ora, quem é que faz o homem? Mas, pelo contrário, o homem é quem faz a religião. Quer dizer, na prática, nós observamos que a religião ela tem um papel importante no homem, como mudanças de comportamento social, ético, religioso e etc. E ao considerar a alienação, a religião como alienação, Marx se refere a determinado tipo de religião. Muito embora essas críticas fortes à religião, ela não deixa de ser também proveniente a um regime considerado católico, que o homem não poderia se emancipar, ler a palavra, compreender a palavra, ter a liberdade de expor o seu pensamento no campo das ideias, no campo científico. Havia um travamento em cima do homem. É por isso que ele diz, ao considerar a religião como alienação, Marx se refere a determinado tipo de religião, que considera produto de determinadas relações humanas que se estabelece dentro da sociedade civil, lugar dos conflitos, entre os vários grupos sociais que brigam por seus interesses particulares. Segundo o pensador, ele acha que ele está se relacionando, está relacionado a esse tipo de religião. Acredito que já está na hora do nosso primeiro intervalo. Iremos dar continuidade a partir das 15h40. Isso. Deus abençoe a todos. Isso, como o professor falou, vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com o segundo momento. Até lá.